Bom, mais uma vez então, boa tarde a todos, não é? E hoje a nossa lição é a número 132 do Fonte Viva. Esse livro maravilhoso, né, que nós temos, com lições menores, mas não menor no tamanho e na inteligência do que ela nos ensina, mas sim palavras profundas que vão calar sempre em nosso coração. A lição de hoje é a número 132 e chama-se Tendo Medo. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Está em Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade, alegando o meio da ação. O medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Chegamos até mesmo, à incapacidade, pelo medo de fazer amigos, de pensar que eles possam nos machucar, nos ferir, medo de desapontar porque pensamos, nossa, mas se eu disser isso, o que a pessoa vai pensar de mim? Medo de sofrer, por termos coragem, de dizer alguma coisa ou de fazer algo que aquele momento nos pareceu certo, nos pareceu correto. Medo da incompreensão. A incompreensão será sempre companheira na nossa vida. Porque por mais que a gente queira ajudar, fazer o melhor, isso pensando nós mesmos, achando que aquilo é bom, mas pode ser que para o outro não seja. Então a incompreensão sempre virá. Lembremos, que o Mestre Jesus, ele que era um espírito maravilhoso quando veio aqui ao nosso planeta, ele também não foi entendido pela maioria das pessoas e acabou numa cruz. Medo da alegria, olha só a que ponto chegamos, Medo muitas vezes de aceitar um convite para irmos a um cinema, a uma festa, por medo de sair de casa. O que poderá nos acontecer se fizermos isso? Estamos tão encerrados, no nosso dia a dia, principalmente agora com essa pandemia. O medo toma conta de nós, e o medo de sair, de pegar a doença, de passar mal. Tantas influências que temos que fica difícil para nós controlarmos, especialmente o nosso medo nesta época. Mas sabemos que temos que combatê-lo, porque o medo não é um bom companheiro, não é mesmo, Medo da dor. Logicamente que o medo da dor também ele nos influencia muito e deixamos de fazer muitas coisas por medo de nos machucar, por medo de sofrer, por medo de nos atirar ao trabalho, atirar as coisas novas, a incentivos diversos, ficarmos pensando, mas se eu fizer isso, o que irá acontecer comigo? Então deixamos de viver muitas vezes momentos felizes com pessoas maravilhosas que iriam nos ajudar, iriam nos dar paz,
iriam nos dar um sentimento profundo de alegria em nosso coração, né? Na vida, então, olha, essas pessoas agarram-se ao medo da morte. O medo da morte é tão forte, né, que impede de fazer qualquer coisa. Na morte, confessam o medo da vida. Olha só, né? Quando estamos encarnados, morremos de medo de morrer. E quando estamos lá do outro lado, morremos de medo de voltar aqui. Porque inconscientemente sabemos, né, do que iremos passar, das coisas que iremos aprender, e muitas vezes não estamos dispostos para isso, não é? E a pretexto de serem menos favorecidos pelos destinos, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Quantas pessoas a gente diz, né? Vamos fazer isso, essa é uma oportunidade boa. Ai, não, eu ainda não estou preparado, eu não consigo, né? Mas nem tentou, nem ao menos pensou em fazer aquilo. E já de antemão, já diz que não. Quantas pessoas nós poderíamos ajudar? Mas que elas não nos deixam chegar até elas. Elas põem um obstáculo diante de si e nós não chegamos até o seu eu. Não conseguimos, né, fazer com que ela pense de maneira diferente, né? Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. E aqui então voltamos à parábola dos talentos, né? Em que aquele, vamos dizer assim, um fazendeiro, alguém importante, teve que viajar, então distribuiu aos seus servos os valores que ele possuía para que eles fizessem com que aquilo lá multiplicasse, melhorasse, né? Desse rendimentos. E a um deu 5, a outro deu 2, e a um outro deu 1. Os outros que receberam mais, 5 ou 2, eles conseguiram multiplicar, não tiveram medo, né? Se expuseram e fizeram com que o dinheiro prosperasse. Aquele que recebeu um só ficou com tanto receio, né? Que guardou numa cova profunda, de medo que alguém pudesse tomá-lo, né? E ele depois o que diria ao mestre, o que diria ao seu senhor? E esses muitas vezes somos nós. Todos nós viemos ao mundo com talentos, talentos variados, que muitas vezes nem sabemos da sua existência, mas que no momento aprazível, no momento de precisão, esse talento, esse dom aflora, né? Então é aquela pessoa que cria. Quantas experiências novas hoje nós estamos tendo, né? Com esta pandemia, de pessoas que abriram negócios paralelos que não existiam antes e que hoje são tão necessários. Mesmo então esse home office, né? Em que tantas pessoas não necessitam mais de ir aos escritórios e fazem o seu trabalho de casa. Então, muitas coisas novas aconteceram, né? E essas pessoas não tiveram medo de enfrentar, não tiveram medo de se sujeitar aos valores novos. E é assim que nós temos que ter, né? Coragem, mesmo que o nosso talento venha um pouco enferrujado, nada impede que a gente passe um óleo, que passe um bombril, alguma coisa para que ele possa resplandecer, não é mesmo? Então, cada um de nós tem sim um propósito na vida, um propósito, né, de melhorar a si mesmo. E aqui, olha, eu tenho uma palavra maravilhosa, né, peguei na internet hoje, e que diz assim: o medo é a impossibilidade da análise lógica dos fatos. Olha só, quando temos medo, esse medo, ele nos impede de ver o que está à nossa frente. Aliás, nós vemos, mas de maneira diferente, com ilusão, não com a realidade, né?
Então, já sabendo de tudo isso, né, que nós possamos, assim, enfrentar com sabedoria, né, de acordo com o que nós pensamos, lógico, porque ainda somos criaturas a caminho da luz, né, como se diz. Estamos aqui aprendendo, muitas vezes o que nós julgamos ser certo, não é. Mas lá na frente nós iremos aprender muitas vezes com os erros. É normal e é necessário, né? E pensar então que nós viemos aqui com um passado, somos herdeiros do nosso passado espiritual. Sim, muitas vezes nós somos herdeiros, né, do nosso passado e somos herdeiros daquilo que nós já fizemos em outras vidas, mas nada nos vai fazer com que a gente possa melhorar isso, não é mesmo? Existem melhoras, podemos melhorar a cada dia. Não é porque temos uma experiência muito negativa, que já foi, que já passou, que nós tenhamos que ficar aqui à beira do caminho esperando acontecer o quê? Nós temos que ir em frente, não é mesmo? Então, olha, uma outra frase também maravilhosa. O ser humano é o que ele faz ou deixa de fazer com o que ele pensa. Porque muitas vezes nós pensávamos, né, que nós somos as criaturas que pensam, né? Mas não, a gente pensa sim, não é aquilo que a gente pensa, é o que nós somos. Que muitas vezes o que nós pensamos, nós não somos. Nós dizemos que somos, mas na realidade não. Então o que vai dizer quem verdadeiramente nós somos são os pensamentos que se tornam a ação do dia a dia. Então nós somos aquilo que pensamos, sim, mas principalmente como nós agimos através dos nossos pensamentos. Então, né, com tudo isso que estamos aprendendo, que a gente possa construir um amanhã melhor, uma vida melhor para nós, para aqueles que estão à nossa volta, e que nós continuemos essa jornada que um dia começamos e que a gente um dia possamos ter a luz, né? A luz é o nosso objetivo. Nós estamos sempre a caminho da luz. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus.